Olá, tudo bem com você? Será que você teria 6 minutos para perder assistindo esse vídeo? Eu garanto que irá falar grandemente ao seu coração. Fique com Deus e até a próxima. Muitas vezes nós ouvimos falar viver o melhor de Deus. Nós temos que viver o melhor de Deus, porque Deus é o Pai de amor, Deus é um Pai poderoso, Deus é um Deus que tudo pode, e tudo posso naquele que me fortalece. Então eu tenho que viver o melhor de Deus. Aí a gente coloca as nossas expectativas num mundo cheio de tecnologias, no mundo que pode oferecer muitas coisas pra gente, muitos bens materiais. Então eu terei que ter o melhor carro, eu terei que ter a melhor casa, eu terei que ter o melhor emprego e ter uma posição social que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Mas será que é isso que a palavra de Deus quer nos dizer? Viver o melhor de Deus? Será que é isso que a igreja hoje está trazendo para as nossas vidas? Eu gostaria de compartilhar com você alguns textos que vai nos responder. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela não aumenta e não inventa. Quem inventa são as pessoas que estão a fim de tirar algo de você, aproveitando da sua fé. No livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a parte B diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando a gente ouve falar de viver o melhor de Deus, viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, muitas vezes as pessoas acham que a vontade de Deus é que eu tenha mais de 2 casas para alugar, é que eu tenha o melhor carro do mercado para me exibir, é que eu tenha bens materiais, é que eu tenha milhões em reais na minha conta. E o melhor de Deus muitas vezes não está nisso. Isso é uma promessa de Deus, porém nós temos que entender. Então, as pessoas que têm Deus no coração, as pessoas que buscam Deus, que são menos abastadas financeiramente, então essas pessoas nunca irão viver a vontade de Deus. Seria isso? Então a promessa de Deus não irá nunca alcançar essas pessoas? Ou essas pessoas teriam que buscar, plantar para crescer financeiramente e conseguir seu melhor cargo social, um melhor emprego, um melhor carro, casas, imóveis, bens materiais? O melhor de Deus não está nisso. Eu comecei a meditar na palavra de Deus e vi que as pessoas de Deus, as pessoas que buscam Deus, mesmo na pequenez, mesmo os menores, os pobrezinhos, eles podem viver o melhor de Deus. Viver com amor, viver com harmonia, viver respeitando um ao outro, amando os irmãos, amando a Deus sobre todas as coisas. E isso seria viver o melhor de Deus. Às vezes a pessoa tem apenas um salário mínimo ou menos de um salário mínimo, mas na casa dele não falta alimentação, na casa dele não falta amor, não falta confraternização familiar. E ele vive o melhor de Deus com apenas um salário ou menos. Às vezes existem pessoas que têm iates, pessoas que têm navios, pessoas que têm barcos, pessoas que têm imóveis diversos, pessoas que têm milhares de milhões nas poupanças, nos bancos, mas não têm o melhor de Deus, não vivem em paz, não vivem em harmonia. Eu posso ter, não é proibido. Deus até quer que a gente tenha, Deus até quer que a gente sobressaia, mas não é a verdadeira palavra que se prega hoje. Vamos ler Romanos 12 para a gente ver o que diz no começo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um corpo em sacrifício. Viver em sacrifício quer dizer que nós vamos viver sofrendo para agradar a Deus, buscando com sacrifício. Quando a gente busca algo, a gente sofre para encontrar. Vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que o vosso culto seja racional. Culto racional, algo que não está muito acontecendo nos nossos dias, algo que as pessoas só estão trazendo palavras que encham o nosso ego e que esquece da palavra de Deus, esquece do amor de Deus, algo que encha o ser humano. É isso que as pessoas estão buscando nos nossos dias hoje. É isso. Se tem um pregador que está pregando lá do outro lado do mundo, as pessoas vão, se ele estiver bênçãos materiais. Agora, se
se for uma palavra de exortação, uma palavra de humilhação, humilhe-se diante de Deus, as pessoas não vão. Aquela palavra é dura, aquele pregador não presta. E continuando, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não devemos conformar com tudo isso que está acontecendo no mundo, irmãos. É difícil? É difícil. Não conformar com a sociedade, algo que acontece hoje, é muito difícil. Mas nós temos que estar lutando para isso. Não podemos nos conformar nunca com o que o mundo nos oferece, com o que o mundo queira que nós nos adaptemos. Nós temos que buscar a palavra de Deus e nos adequar na palavra de Deus. A renovação da nossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí também temos na frente aqui em João 6,38 um versículo que diz muito sobre tudo isso que nós estamos falando. O próprio Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus, enviado por Deus, não veio ao mundo para fazer a sua vontade, para viver o melhor da terra, para viver a melhor situação financeira. E ele tinha tudo para poder usufruir disso. Ele era o Rei dos Reis, ele era o Senhor em forma de ser humano, e ele podia nascer num berço onde o ouro e a prata fossem abundantes, mas ele escolheu ser algo, queridos, algo simples para transmitir para nós. Porém, hoje o nosso mundo está oferecendo que a gente tem que viver o melhor, que a gente tem que ser o melhor, que a gente tem que ter o que o mundo tem. E não é isso. Nós podemos viver o melhor de Deus sem ter muito. Nós podemos viver o melhor de Deus tendo tão pouco, mas tendo paz, tendo amor, tendo união, amando os nossos entes, amando os nossos filhos, amando os nossos vizinhos. Nós podemos ter muito mais do que o mundo nos oferece. Quantas e quantas pessoas que você conhece que são abastadas de dinheiro e estão vivendo miseravelmente? Será que eles estão vivendo o melhor de Deus? Deixa essa pergunta para você. Fique com Deus e até a próxima.